fim de ano, o movimento nos aeroportos aumenta. A Agência Nacional de Aviação Civil recomenda aos passageiros que cheguem com antecedência para o voo e que observem bem as regras de embarque. Chega dezembro, sempre a mesma história. Saguão lotado, filas no check-in e a rotina do período de festas na hora de embarcar. Para evitar atrasos, é preciso não descuidar dos pertences durante a permanência nos aeroportos e levar apenas objetos permitidos. Eu recomendo que se leia atentamente todas as informações para que chegue aqui no momento da inspeção que não tenha problema. Toda a nossa legislação de segurança da aviação civil é com base na legislação internacional do OASI, né? Então a gente segue esses procedimentos em nível internacional. Entre os objetos descartados encontra-se de tudo. Armas de brinquedo, facas, isqueiros, até ferradura. A lista de objetos não permitidos na cabine da aeronave é grande. A gente não pode viajar com determinados objetos, principalmente quando eles podem causar mal a alguém que está na aeronave. Eu sempre tomo cuidado na hora de preparar minha bagagem, de retirar qualquer outro objeto pontiagudo, cortante, a fim de evitar e ter inclusive um prejuízo na hora do embarque na aeronave. Dentre as principais categorias estão, em voos domésticos, armas de fogo, pistolas e projéteis, objetos pontiagudos ou cortantes com mais de 6 centímetros, ferramentas de trabalho, substâncias e dispositivos explosivos ou incendiários. Já nos voos internacionais, além dos itens citados, há também a restrição para produtos líquidos e géis, mantidos em embalagens não transparentes com mais de 100 ml. Mesmo com toda a informação disponibilizada, muitos insistem em tentar viajar com pertences proibidos. Com uma certa frequência a gente seleciona algumas pessoas internas mesmo e a gente usa simulados para tentar ingressar, para verificar o nível de atenção desses agentes de proteção. Então isso é feito com frequência, então por isso que eles estão sempre alertas, sabe que tem esses testes, de forma que a gente impeça, né, qualquer tentativa de acessar com item proibido. A partir do momento que a população receba campanhas informativas de que aquelas apreensões são feitas para a sua própria segurança, obviamente eu acredito que a própria população vai apoiar essas iniciativas. Apesar de garantir a segurança, há quem não concorde com as proibições, em especial o fato dos objetos não poderem ser reavidos. Eu gostaria que pudesse reaver, né? Porque tem um valor monetário. Eu já sei de cor o que não pode. Poderia haver uma sessão de ir lá reclamar o objeto que foi deixado. Creio que facilitaria para as pessoas, né? Para este advogado, a norma da ANAC pode ser questionada legalmente. Não há nada que impeça, e principalmente diante do princípio da proporcionalidade, que as pessoas, ao demonstrar que não há nenhum risco oferecido à segurança do transporte aéreo, ela pode tentar administrativamente reaver os seus bens custodiados ou, na hipótese de recusa, buscar o Poder Judiciário para que tenha os seus bens novamente. A regra da ANAC é clara. Objetos, uma vez descartados, não podem ser devolvidos. No entanto, existe uma outra situação. Bens esquecidos nas instalações do aeroporto, mesmo no setor de embarque após a passagem pelo raio-x, podem ser reclamados na seção de achados e perdidos. Os objetos ficam 30 dias, né, aqui no nosso depósito. Após isso, eles vão para um outro depósito onde ficam mais 90 dias. Com exceção dos documentos a gente fica por 7 dias, exceto também a questão do passaporte. O passaporte a gente entrega diretamente para a Polícia Federal. E quem está aqui no estúdio para falar mais sobre esse assunto é o advogado Walter Moura. Boa tarde. Boa tarde. Bom, o que diz exatamente a norma do que pode e o que não pode entrar na aeronave na bagagem de mão? Bom, esse tema é disciplinado no Brasil por uma resolução da autoridade reguladora, que é a ANAC, que é uma resolução de fácil leitura, que é a 207 de 2011, com uma alteração de 2013. E por incrível que pareça, na resolução não tem uma previsão expressa do que são esses itens. Os que são proibidos legalmente é mais fácil de interpretar. É a arma sem o porte, um objeto explosivo de uso profissional que tem restrição de circulação. Já os outros itens vão ficar por interpretação do agente de segurança. Ele vai interpretar caso a caso se aquele objeto é ou não vedado no ingresso da aeronave. Se pode causar algum ferimento, se pode ser usado num caso de sequestro de aeronave, por exemplo? O mundo não é o mesmo depois do 11 de setembro de 2001. A legislação norte-americana influenciou todo o mundo, porque é uma das bases de aviação civil mais sincronizadas do planeta.
veio o ato ou a lei do patriotismo norte-americana pós 11 de setembro que realmente interveio em toda a legislação que restringe o ingresso com esses itens na área de embarque. Esses atentados realmente fizeram com que nós perdêssemos a nossa privacidade, mas é uma perda que, para o bem da segurança coletiva, o ato de terrorismo realmente ele foi concentrado nos aeroportos, voltou-se a atenção para os aeroportos e essa legislação vem em boa hora. Hoje a gente viaja mais tranquilo, tendo na cabeça o conforto de que todo mundo que entrou ali passou por um procedimento de averiguação prévia. E aí, um brinquedo ou até mesmo uma ferradura que a gente viu aí na reportagem podem ser apreendidos. Podem. A questão do perdimento está na resolução, talvez haja uma limitação administrativa para devolver itens de pequena monta, de pequeno valor. Os itens de grande valor, eles podem ser deixados, desde que sejam lícitos. Eles podem ser deixados no aeroporto, de repente você pode fazer uma sala-cofre, se for o seu local de residência, pedir para alguém buscar. Mas o fato da administração do aeroporto ficar com esses itens até você voltar, principalmente se não for seu local de residência, gera um transtorno e um custo que podem onerar ainda mais o embarque. O ideal seria o passageiro, antes de embarcar, já se precaver e não levar itens com essas características. Entrando aí na licitude do objeto, qual a diferença e para onde vão esses objetos, sendo lícito ou ilícito? Bom, o objeto lícito, ele é deixado no aeroporto, você vai poder embarcar sem ele, mas ele vai ficar em custódia, como disse o colega anteriormente, mas ele pode ser dado perdimento, se você não buscar de imediato. Você pode tentar deixá-lo num balcão do aeroporto e combinar para alguém ou você mesmo buscar depois. Agora, se o objeto é ilícito, você não embarca, mesmo deixando o objeto, e você vai ser encaminhado para as autoridades, a exemplo da Polícia Federal, e pode ser aberto um inquérito sobre a posse daquele item. Um exemplo, uma arma? Uma arma sem o porte devido ou um explosivo de uso profissional, de restrita circulação. E em viagens internacionais, as regras mudam, são mais rígidas? O que se acrescentou foi também por uma norma do IATA e também norte-americana, que é a questão dos explosivos líquidos e plásticos. Esses líquidos que ultrapassem a 100 ml, com exceção de medicamentos que devem ser consumidos acima de 100 ml durante o voo, ou seja, não é aquele frasco grande, ou ainda algumas comidas para criança, estes líquidos têm uma restrição abrandada. Os demais, nos voos internacionais, também por influência da legislação norte-americana, têm um potencial de ser um explosivo líquido e daí a restrição é quase que absoluta. Assim como foi influenciada a possibilidade de você ter revistas pessoais em salas reservadas, assim como de tirar o sapato ou de passar por mais de uma vez no detector de metais. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho melhor como é esse caso da revista pessoal, em que caso ela é permitida? O detector de metais, ele deve buscar, ou o scanner, ele não é só detector de metais, ele busca identificar, a tecnologia scattering, ela busca identificar uma série de itens na pessoa. Pode ter droga, pode ter explosivo, pode ter objetos metais que estão sendo ocultados. Se você passa no detector de metais e acusa um item, você vai passar mais uma terceira vez. Se não foi identificado o que foi, você tirou lá o cinto, a fivela, você vai poder ser conduzido para uma sala onde vai ser feita a abordagem pessoal. Na abordagem pessoal, tem que ser feita para o mínimo de privacidade da pessoa, tem que ser feita por uma pessoa do mesmo sexo de quem vai ser apurado e, segundo, tem que ter uma testemunha, para evitar algum constrangimento, algum ato que aflija a personalidade da pessoa. A orientação, então, para evitar qualquer constrangimento é colocar todo item que a pessoa possa ter dúvida, que possa causar algum dano, tesoura, na bagagem despachada. Eu costumo dizer que o brasileiro costuma, por algum elemento tradicional, viajar muito arrumado. Então, já alguns estrangeiros europeus costumam viajar de tênis. Então, é evitar aqueles objetos de metal, cinto com fivela grande, sapato com enfeite muito grande, até a própria bolsa. É buscar mais tecidos ou alguma coisa mais flexível, de elástico, para que você não passe esse constrangimento. Lembrando que quem se recusar a passar nessa revista não vai embarcar. A legislação autoriza que haja a vedação dessa pessoa ao embarque.
E isso vale também para os objetos, tipo, comprou um brinquedo, não sabe se ali tem uma peça ali dentro que não vai passar, coloca na bagagem despachada? Existe uma exceção para as lojas que fazem a venda dentro da área de embarque ou da área de conexão, em que se houver o lacre daquela loja, por exemplo, duty free, você pode comprar uma garrafa de 1 litro. De bebida alcoólica, inclusive. Exatamente. Como já é uma loja especializada, o lacre daquelas empresas é um lacre que vai ser confiável para o setor de apuração das bagagens. Agora, fora isto, você não vai conseguir embarcar com esse item. Então é bom você observar e às vezes até evitar de fazer a compra ou mandar pela bagagem convencional. Tá ótimo, muito obrigada pelas informações. Eu conversei com o advogado Walter Moura. Até uma próxima, obrigada.